TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Mais um Janela do Céu iniciando. Hoje meu convidado de Venâncio Aires, o Ozzy Francisco Schmidhaus. Acho que falei certo aí o sobrenome do irmão. Ele vai contar pra mim, pra vocês também, um pouquinho da história dele, como que conheceu Jesus, o que que tava passando. E é isso aí. Tudo certo, Ozzy? Tudo certo. Irmão, começa colocando a gente aí a par da tua história, né? Como é que era a tua vida antes de Cristo? Antes de Cristo, assim, eu era uma pessoa totalmente voltada, assim, pro mundo, né? Bebia, usava droga, era, assim, prostituição, né? Então, chegou um ponto, assim, que essas coisas todas acumulou, assim, na maneira, né? E chegou o tempo da colheita, né? Então, me veio uma depressão muito forte, sabe, assim, e no momento eu achei que não era, né, achei que era frescura, que a gente escuta assim, depressão é frescura. Então eu não dei bola, né, e chegou um ponto assim que eu não... Foi, eu acho, em 2015 o primeiro ataque que me deu forte, sabe, depressão. Eu dormi em casa, eu me lembro que eu acordei na UPA no outro dia, 5:pouca da tarde era. E ali eu vi, né, que tinha algo de errado, tinha algo assim me machucando por dentro, né? E chegou um ponto que eu percebi que podia ser assim, tipo, abstinência de algo, né? Que querendo ou não, assim, antes da depressão eu saía na sexta, voltava no domingo, né? Sabe? E droga, e festa, que a gente procura. E tu tinha algum conhecimento de Cristo? Da família, dos pais, avós? Alguém falava de Cristo? Tu sabia alguma coisa? Ou era alguma coisa bem desligada, assim? Nunca tinha tido essa intenção de falar com Deus, de conhecer Deus? Não, eu ouvia, né? Mas é igual a gente, assim, ouve, mas não teme, né? A gente ouve, mas não... Então, a minha mãe sempre falava muito, sabe? E eu ia em outra, assim, denominação, né? E sabe quando é muito machucado? Que, digamos assim, o pastor chega em ti, aponta o dedo e diz, tu é drogado, tu é bêbado. O caminho teu é o inferno. Então aquilo ali me machucou e eu me afastei, né? Me magoei, assim. Sim. E daí eu criei um vazio dentro de mim, que esse vazio eu tentava suprir, né? Com droga, com bebida, algo assim, né? Mas daí no outro dia acordava pior. Então daí veio, né, a depressão, veio a ansiedade, comecei a tomar remédio, ficava igual um zumbi, né? Não tinha vida, não tinha ânimo. Quantos anos isso? Eu tinha 21 agora, 8 anos atrás. Então eu percebi, sabe, que era tudo fruto das escolhas que eu tinha feito, né? Daí chega um ponto que vem pra fora, senão tu não aguenta. Então eu aceitei fazer um tratamento, mas esse tratamento, tu percebia que de vez de fazer bem, tava cada vez te deixando mais dependente daquilo, né? E o que exatamente, assim, tu sentia nesse momento? No momento, assim, depressão, no momento que começou a buscar médico, remédio. Como é que eu posso explicar, irmã? Tu sente simplesmente, assim, uma vontade, uma sensação que tu não tem espaço, sabe, na sociedade. Porque daí a pessoa te julga, né? Lá vem como é que eles brincam até, o Gardernal, o Rivotril, né? Que é os remédios, assim. Lá vem o louquinho. Então chega um ponto, assim, que de tantas pessoas rir, tantas pessoas te julgar, chegou um ponto, assim, que meu pensamento era suicídio, sabe? Sim. Que eu pensava, se eu não sirvo pra sociedade, então o único caminho é o suicídio, então. Daí vinha uma voz e dizia, é tua solução, sabe? É teu caminho. Mas ao mesmo tempo já vinha um temor, sabe? De, sei lá, a gente sempre tem esse temor de algo acontecer e realmente tu acabar se matando, né? Então chegou um ponto assim que os remédios estavam fazendo mal e eu parei de tomar. Fiquei, eu acho, deu 5 anos, eu acho, mais sem tomar nenhum remédio, né? Por conta própria. Mas sempre vinha, né? Essa ansiedade, uns apertos no peito, umas dor.
Eu era muito irado, muito revoltado, tudo questão disso, né? Sim. Então chegou um ponto assim que atacou de novo, né? A depressão, a ansiedade. E daí o único caminho foi o Senhor, né? E nesse período que tu tava nesse forte da depressão mesmo, ansiedade, tu pensava em Deus, tu orava, tu tinha alguma inclinação, porque tu já conhecia, então já tinha participado de alguma igreja, né? Tu tinha essa inclinação ou não chegava a passar esse tipo de pensamento pra ti? É que eu tinha aquele pensamento assim, né? Que o pastor disse lá, né? Da outra denominação. Ah, teu caminho é o inferno. Eu pensava, então Deus me abandonou, né? Sim. Então Deus me abandonou. Eu não sentia, né? Não sentia, digamos assim, uma presença, um toque. Pra mim, assim, não tinha lógica, né? Digamos, eu segui algo que que me condenava. Então, eu não sentia, sabe, assim, o amor de Deus. Não pensava que Deus poderia me ajudar, né? Então, eu acabei voltando, assim, a beber bastante, né? Bebia bastante, brigava bastante com a minha esposa, né? Por causa da questão da bebida. Que deu me tornar uma pessoa muito violenta, né? Mas, assim, pela misericórdia do Senhor, nunca agredi, sabe, ela, porque ao mesmo tempo que ela percebia que eu tava, assim, nesse estado, ela mesmo deixava, né? Ela ia pra casa, não falava nada já pra não... Mas daí no outro dia, né, a gente brigava. Então eu percebi, sabe, que cada vez eu tava me afundando mais e daí vinha aquela vontade de suicídio, vinha aquela vontade de se matar, botava o carro de frente com outro carro, sabe? Todas essas questões passavam pela cabeça, porque eu pensava que eu já não tinha mais espaço na sociedade, né? Sim. E aí nesse momento, então, como tu falou, né? Te apresentaram um Deus que ia te julgar, né? Que não ia te aceitar. Então, tu se afastou do Senhor, né? E como que o Senhor processou essa cura dentro de ti? De tu olhar pra Deus e pensar, não, acho que realmente é nele que eu vou achar a solução pra esse problema que eu tô vivendo. Minha esposa e meu sogro, né? Eles já, assim, eles eram da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Ainda são, né? E eles me convidavam pra ir no culto e eu sempre dizia que não. Me convidavam pra vir no... Não era o tempo do micro encontro, era o... Era um encontro só. E eu nunca vinha, né? Porque eu me endureci pro Senhor. E daí chegou um ponto assim que eu percebi, sabe, irmão, que eu tava me afundando de novo, suicídio, assim. E foi através de um testemunho de um irmão no encontro de cachoeira, assim, que parece que alguém me pegou no ombro, me botou no sofá e disse, aqui tu fica. E eu escutei todo aquele testemunho, assisti todo o encontro. E foi uma benção, sabe? Porque que eu ria da minha esposa e do meu sogro. Eu falava, o que eles querem ficar na frente da TV olhando um homem falando? O que eles querem ver aquele monte de pessoa lá cantando, sabe? Eu ia pro quarto, botava o fone de ouvido e não aceitava escutar aquilo. Então aquele dia ali foi uma benção, porque através daquele testemunho que o irmão foi curado da depressão, e eu senti uma paz dentro de mim e uma alegria, sabe? De ver a alegria dele. Então eu falei pra ela no caminho, a gente voltando do pai dela, eu falei, não, essa semana a gente vai ver, eu vou aceitar teu convite e se esse Deus é tão bom, igual o irmão disse, ele vai me curar, eu falei pra ela, né? Isso foi no domingo. Daí na quarta eu cheguei em casa assim, bem atacado, sabe? E daí eu falei pra ela, tu não tem um do irmão Marcelo? A gente não sabia que era o irmão Marcelo, né? A gente sabia que era um presbítero. Daí disse, mas tem no aplicativo. Daí ela procurou, daí ela ligou, né? Daí ele falou, não tem culto, tem só o grupo no irmão Nelson. E ela olhou pra mim e perguntou se eu queria ir, né? E eu falei, não, nós vamos. E eu vou ser curado, eu falei pra ela. E eu tomei um banho assim rápido, sabe? Porque eu tinha acabado de chegar do serviço. E a gente foi, sabe? Até... Sabe, quando tu chega assim, as pessoas não te conhecem, né? Tu também não conhece. E tu se sente amado, de vez rejeitado, sabe? Então eu vi que ali algo Deus moveu dentro de mim já naquela noite. Que até o irmão Marcelo brinca, né? Que eu cheguei no grupo, ele se apavorou. Eu cheguei assim, sobrecarregado, né? Amarelo, sem ânimo, não conseguia me expor, né? E depois que ele fez a oração Novo Nascimento, ele fez a oração, orou por mim, né? E eu me lembro até hoje que a irmã Esther tava tocando o violão e ela tocou Sabes Irmão, né?
E aquela parte que diz, né, que a gente não é mais escravo do pecado me tocou. Então eu vi que ali Deus operou, né? E no caminho eu até falei pra minha esposa, que bênção, né? E por muito tempo eu rejeitei teus convites, olha que maravilha né? E como é que foi a reação dela, assim, de ver que de uma hora pra outra foi, né? Porque foi antes de tu sentar no sofá pra assistir o encontro e quando tu levantou já tava com um pensamento diferente. Como é que foi a reação dela vendo esse teu testemunho? Eu vi que algo assim rompeu porque que ela chegou no carro, ela não falou nada, né? Depois do grupo, mas eu vi que em casa assim ela chorou, sabe? Eu acho que deve ter chorado de alegria, porque de tristeza não foi. Porque pra ela era complicado, tava sobrecarregando ela, sabe? Que imagina, eu chegava em casa do serviço, dormia, quando eu não tava dormindo eu tava pensando em suicídio, algo assim, sabe? A gente não tinha mais aquela vida de casal, sabe? Assim, a gente não tinha mais vida, porque na verdade eu não sentia prazer em viver, então eu não fazia nada, só ficava em casa ou trabalhando. E eu vi que depois aquilo mudou, sabe? Eu vi que ela se animou, a gente começou, né, buscar o Senhor. E no primeiro, se eu não me engano, no primeiro culto que eu fui, tava meio friozinho, né? E eu combinei de me batizar, né, com o irmão Marcelo. Eu falei, não, vou me batizar. E ele disse que bênção. Só que tava frio, né? E vinha aquela voz, capaz tu vai se batizar. Pra que tu vai se batizar? E eu falei, não, vou. E me batizei. E ali eu vi que algo a mais rompeu, sabe? Porque que assim, depois do batismo, eu senti que muitas vozes que eu escutava, assim, sumiu, sabe? Aquela guerra espiritual que a gente diz, né? Foi se afastando e desde lá, assim, eu sinto muito o toque de Deus e escuto muito a voz de Deus, sabe? Eu sinto muito Ele comigo. Porque antes eu não sentia, sabe? Eu achava, não, como é que às vezes eu vou sentir Deus, vou escutar Deus? E essa tua visão que tu tinha do teu primeiro contato com Cristo, que era um Cristo que, por tu estar errado, ia caminho direto pro inferno, e um Cristo que te ama, como é que mudou essa tua visão de conseguir realmente enxergar e, como tu falou agora, sentir esse toque de Cristo dentro de ti? Eu me lembro que o irmão Marcelo ministrou ali, né? Ele olhou pra mim assim e disse, vinde a mim, né? Todos que estão sobrecarregados, né? Cansado, exausto da vida, assim, natural, né? E eu, de cara, eu perguntei pra ele assim, tá, mas irmão, e o julgamento? Eu disse, irmão, nós não julga. Ele falou, a gente não julga, a gente tá aqui como servo para te levar até Deus. Então a gente não vai te julgar, quem vai te julgar, quem vai te trabalhar em ti vai ser Deus, não é nós. Então eu vi que não ia ter aquele julgamento do que teve, sabe? Não ia ter aquele apontar dedo ou algo assim. Simplesmente me acolheram como uma família, né? Eu achei interessante isso, que pessoas que a gente nunca viu na vida, eu senti um amor tão grande assim que pessoas que conviviam comigo eu nunca tinha sentido, sabe? Então vi que ali era realmente Deus movendo as coisas pra, digamos, senão ele ia me perder, né? Querendo ou não, por causa do jeito que eu tava indo, eu ia me suicidar, né? Eu não ia ter escolha, né? Então eu vi que Deus fez todos os arranjos, assim, né? Essa questão de me botar na frente da TV, de eu escutar o testemunho, foi tudo um arranjo do Senhor para me pescar, né? E aí, como é que tu foi sentindo a transformação depois de conhecer o Senhor, depois de já ter aceitado o batismo, de ter aceitado essa nova vida que Ele estava te mostrando? Como é que foi acontecendo a transformação na tua vida? Até a Tainara diz, né, que foi muito rápido, porque depois do primeiro grupo, lá no Irmão Nelson, eu cheguei em casa, peguei os remédios, eu falei pra ela, eu não vou tomar mais isso. Ela riu, né, ela falou, bem capaz, eu falei, não. Eu botei no lixo e agora... Mês passado, metade de setembro, fez 1 ano, sabe, que eu tô com o Senhor. E faz 1 ano que eu não tomo mais nenhum remédio, sabe, para depressão, ansiedade, aquelas coisas que te torna dependente, né? Então eu vi que esse mover de Deus, esse trabalhar de Deus, essa mudança é constante, sabe? E é diariamente, porque diariamente a gente tem que estar sendo moldado por Ele, né? Tem que estar sendo feito assim conforme a vontade dEle. Então eu senti, sabe, que desde lá até aqui Deus tem trabalhado constante, porque teve altas e baixos, teve desânimo, teve alegria, teve tristeza, mas eu aprendi que é tudo uma obra de Deus, tudo algo de Deus,
Pra te ver onde é que tu tá errando, onde é que tu tá acertando, o que tu tem que consertar, sabe? Então eu vejo que enquanto há tribulações em nossa vida, ainda há amor de Deus. Porque quando a nossa vida fica quietinha demais, algo de errado tem, né? Então eu percebi isso, sabe? Que é necessário assim, a gente notar essa mudança de dentro pra fora. E esse sentimento que tu disse que vinha assim com a depressão de parecer que não ter lugar, que não se encaixa, que não fecha, pensamento de suicídio, em que momento tu conseguiu olhar pra tua vida e ver que tu tava livre daquilo ali? Foi assim, eu acho que foi no terceiro culto, sabe? Que o Senhor tomou o irmão Marcelo assim em oração em línguas. E eu pedia muito pra Deus tirar esses pensamentos de mim, sabe? Tirar muito essa angústia, tirar esse medo de conviver, sabe? De voltar assim, conviver com as pessoas. E eu vi que eu saí do culto assim, sabe? Quando alguém tira um fardo de cima de ti assim. Eu vi que aqueles pensamentos, todo esse medo do próximo, né? Porque a gente tem a rejeição, né? Então a gente tem medo de ser julgado. Eu não tinha mais. Então ali me brotou um sentimento simplesmente de amar Deus, né? Trabalhar para Deus e se preocupar em alegrar Ele, né? Não aos homens, né? Então eu vi que Deus fez essa obra em mim, assim, foi naquele culto, né? Ele tirou esses pensamentos, tirou essa vontade, tirou tudo, né? E botou simplesmente o sentimento de viver para Ele. De amar a ele e se sentir amado por ele, né? E aí demais coisas o Senhor vai organizando, né? E pelo que tu contou aqui, pelo que a gente entende, né? Foi uma mudança rápida, né? E quem convivia contigo começou a ver essa mudança, pensou, gente, o que tá acontecendo com o Ozzy, que mudou de uma hora pra outra, a tua esposa, talvez quem já tinha te convidado pra ir no culto, eles viram essa mudança na tua vida? Notaram, tem bastante gente convidava, sabe? Assim, até lá em São Leopoldo, o irmão Laércio, a esposa dele, sabe? Eles notaram no serviço, as nossas colegas de serviço notaram, né? Como assim eu trabalhava muito com pessoas, quando me deu essa ansiedade, eu pouco falava, né? Então elas notaram que eu tava mais alegre, tava feliz, e eu peguei um costume assim de qualquer coisa eu gritar, ô Glória! Então ali elas viram que tinha algo diferente, sabe? Elas foram perguntando o que era, e elas brincaram, não tomou teu remédio hoje? Eu falei, não, mas meu remédio agora é outro, meu remédio não é mais fabricado por homens, meu remédio vem do céu. E elas riam, né? Então ali elas começaram a notar a diferença e começaram a notar que estava fazendo bem. E foi interessante que muita gente apoiou, né? Mas teve muita gente que se afastou também, porque aí tá seguindo um caminho diferente, né? Tu não tá mais no mundo, porque não tem como tu ficar no mundo e seguindo Deus, né? Tem que decidir. Então eu decidi por Deus, né? Decidi essa mudança na minha vida e foi uma bênção, porque muitas coisas que aconteciam deixou de acontecer, sabe? Deixou de aparecer em nossas vidas, sim, porque eu decidi por Deus, né? Então essa mudança veio para fora e muita gente viu, muita gente do serviço, assim, né? Viu essa mudança, aceitaram visita, aceitaram oração, estão lá na igreja do Senhor, né? Em Venâncio. Então abriram o grupo, abriram o discipulado, sabe? Então é isso que o Senhor quer, que a gente seja uma testemunha dele, né? Tem que ser uma testemunha viva lá onde é que a gente mora. Então tu acha assim que valeu a pena decidir por Cristo? Valeu a pena. É doloroso, né? É meio doloroso, porque a gente tem que abandonar muita coisa, assim, né? Deixar de fazer muita coisa que a gente gostava. Igual eu sempre gostava muito, assim, de um churrasco, uma junção, sabe? Assim, e aos poucos foi sumindo, sabe? Eu preferia ficar mais em casa com a minha esposa, assistindo algo do Senhor, ou indo nos grupos. Igual assim, lá em Venâncio tem grupo, bem dizer, a semana inteira, né? Se surgia tempo, a gente ia em quase todos, sabe? Então eu vi que eu decidi assim por Cristo, e é bom, sabe? É o melhor caminho, porque o Senhor diz, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, né? A gente tem que decidir por essa. E essa intimidade com o Senhor, tu sentiu que ao longo desse período que tu conheceu, o Senhor foi mudando? De quando tu chega em oração, de sentir realmente que o Senhor tá falando contigo, de sentir o Senhor se mover dentro de ti, isso foi mudando ao longo do tempo? Porque
é como conhecer uma pessoa, né? A gente conhece uma pessoa, no início é um pouco estranho, tu fica olhando, será que ela vai gostar, o que ela vai pensar disso que eu tô fazendo? Daqui a pouco, meio ano, já é outra situação, né? Tu já fala de jeito diferente, tu já se expressa de jeito diferente quando tá com aquela pessoa, né? E tu sentiu isso com Deus, com Cristo, que no início talvez a intimidade, a comunhão era diferente e agora é muito, muito maior? Eu senti assim que aumentou muito a comunhão com Cristo, irmã, na parte do dízimo e da oferta. Que eu me lembro até hoje que a gente estava no encontro de presbitério. Eu pedi, Senhor, me mostra um sinal. Que o Senhor tinha ficado quase uma semana sem falar, assim, sabe? Sem eu escutar algo dele, sem eu sentir algo dele. E o Senhor me mostrou, né? Ele disse assim, me veio, né, uma voz, a nota mais pequena que tu tem na carteira. Eu falei, amém, Senhor. E eu puxei, sabe? A Tainara regalou o olho, tudo. Porque era uma nota, um valor alto. E eu falei, não, Tainara, o Senhor que pediu. E ela, amém, sabe? E eu sinto como, assim, muito... O Senhor me traz muitas vezes, assim, de eu escutar a voz dele e eu ter que falar pra alguém o que o Senhor tá mandando falar, sabe? Então eu vejo que a gente, assim, acha que é loucura, né? No natural, quem é do mundo ainda acha que é loucura. Ah, capaz, tu vai escutar uma voz de Deus. Como é que tu vai escutar a Deus? Mas eu senti muito assim que foi depois que eu falei pra ele, ó, Senhor, eis-me aqui, faz o que quiser comigo, né? E eu senti que aumentou essa intimidade, aumentou, sabe? Porque a gente largou, bem dizer, tudo a nossa vida, sabe? Pra seguir Deus. Por quê? Porque eu precisava escutar aquela voz, sabe? Eu precisava escutar de novo Deus dentro de mim, sentir esse calor quando tu escuta a voz dele, sabe? E por um tempo ele tinha meio que se apagado assim, porque que eu tava me afastando. Eu tava voltando pro mundo, sabe? Voltando a fazer coisas do passado. Então eu vi que eu tive que voltar, né? Ler mais a Bíblia, jejuar, orar, ler os material, buscar o Senhor para voltar a ter essa intimidade com Ele de novo. É como tu falou, né? No início a gente chega na igreja, o Senhor nos aceita da maneira que a gente está, né? E aí no processo, muitas vezes, né? Durante essa caminhada, a gente vai ter, dá pra chamar de recaídas, né? Tu vai acabar dando uma deslizada, vai fraquejando um pouco, mas o Senhor tá sempre ali te amparando, né? Não importa se errou, volta com a mesma humildade que tu chegou diante do Senhor pela primeira vez e o Senhor vai te limpar, te purificar e tu vai poder continuar nessa caminhada, né? É só a gente decidir pelo Senhor e que o restante Ele vai organizar, né? Ele vai fazer, Ele vai mover, Ele vai nos dar a oportunidade de servi-lo, né? Porque nem isso é a gente que faz, né? A gente depende dEle para ter essa oportunidade de estar diante dEle. E Uzi, se tu fosse olhar assim pra tua vida, a maior transformação que o Senhor fez em ti, no teu dia a dia, o que tu acha que foi? A maior transformação, irmã, foi o desapego a mamon. Que eu era muito apegado a dinheiro, sabe? Meu Deus do céu, falava em fazer serão, falava em trabalhar, eu tava sempre ali, sabe? E chegou um ponto assim que Deus botou a gente assim, pela porta estreita e mandou escolher, né? Entre ele e mamon, né? Então se eu olho minha vida assim uns meses atrás, meu Deus do céu, se eu ficava sem um centavo ou algo assim, ou se eu não tivesse serão, eu ficava bem bravo, sabe? Agora não. Porque que agora assim, eu digo, ó Senhor, se o Senhor prover amanhã, amém. Se não prover, amém também, porque é a vontade dele. Então eu vi que Deus mudou isso no decorrer do tempo, sabe, em mim. Ele tirou essa dependência do dinheiro para depender somente dele. E na minha esposa também ele moveu muito isso, sabe? Que ela também era igual eu, assim, independente, sabe? Até quando o Senhor, assim, nos pediu algo, agora esses tempos atrás, a gente teve que decidir, sabe? Eu sinto que é um arranjo do Senhor, que a gente teve que decidir entre o natural ou ele, sabe? Então, assim, chegou um ponto que a gente teve que decidir, sabe, assim, pedir até as contas no serviço para poder continuar seguindo o caminho de Deus. Porque era a vontade dele, sabe? A gente orou, jejuou para ver se testificava e testificou, né? E é uma bênção que desde lá até aqui o Senhor nunca deixou faltar nada, sabe? Por quê? Porque que a gente decidiu por ele. Então foi isso que eu senti essa mudança totalmente em mim, sabe? Simplesmente ele arrancou tudo, aquelas vontades minhas e implantou as dele dentro de mim.
E é isso que o Senhor vai fazendo dentro de nós, né? Vai tirando aquilo que é natural nosso e vai colocando o que é dele dentro de nós, né, Uzi? Muito obrigada pelo teu testemunho. Antes de encerrar, eu gostaria que tu deixasse assim, um recado, umas palavras para quem talvez ainda não teve esse contato com Cristo, como tu, né? Sentiu esse medo de ser julgado pelo Senhor, né? De não encontrar em Cristo um suporte, né? E um auxílio, que tu deixe um recado para eles. O recado, assim, mano, é um versículo que marcou muito, que é João 8,32, né? Que ali o Senhor nos diz, né? Que a gente conhecendo a verdade, a gente vai ser liberto, né? E o que seria essa verdade? É Deus, né? E é o Filho de Deus também. Então, sabe, pra quem tá ouvindo, assim, não deixa de procurar, sabe? Não deixa de conversar com Deus, mesmo que tu não vá em nenhuma igreja. Conversa, busca Deus, ora, conversa com Ele, porque mesmo tu não estando buscando Ele assim diariamente, Ele te ouve. Então, o que eu deixo assim, sabe? E se tiver alguma igreja do Senhor Jesus Cristo na tua cidade, melhor ainda, sabe? Porque dali vai ter a verdade verdadeira, né? Que é a igreja do Senhor, né? E não, ali é pregado somente o Senhor, né? Somente o que vem dele e não de homens, né? Então, o que eu deixo assim para quem tá escutando sabe? Busca o Senhor, que no natural a gente acha que consegue vencer tudo, né? Mas somente com a ajuda do Senhor. Então, fica a dica aí, né, para todos que ouviram o testemunho do Ozzy aqui comigo, conheceram ele hoje, né? Busquem o Senhor, dê oportunidade para Cristo, né, que ele também vai mover o teu coração, vai mover tua família e tudo que estiver à tua volta, né? Só dá uma chance aí pro Senhor. Só orar, né? É simples, chega na presença do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, né? Faça a tua vontade na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador e com certeza o Senhor vai mover muitas coisas. Ozzy, muito obrigada pelo teu testemunho. Que Deus abençoe muito tua vida. Eu que agradeço. Deus abençoe todo mundo. Obrigada pela companhia de todos aí em mais um Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.